Hoje pela manhã, alguns irmãos nossos estiveram regressando de Umbuzeiro, passaram alguns dias e trabalhando na construção do nosso templo lá em Umbuzeiro. Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer um amém aí? E no próximo domingo, eles vão estar compartilhando um pouquinho de como foi a sua viagem. Nós faríamos isso hoje, mas por questão do tempo, nós vamos deixar para o domingo, quando então eles vão estar compartilhando como foi esse momento, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, os versos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós te bendizemos e oramos no nome de Jesus para que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente e ministrar-nos acerca da Tua palavra. O desejo do nosso coração é um só: nós queremos te ouvir. Que fale o Senhor, porque nós estamos a ouvidos. No nome de Jesus, amém? Aleluia. Conforme nós já anunciamos para você, hoje nós começamos uma nova série, e essa série, ela é chamada de Uma Questão de Honra. E hoje nós vamos falar sobre honra nas primícias, ou honrando ao Senhor nas primícias. O Senhor nos ensina na sua palavra que nós devemos honrá-lo, amém? Quantos creem aqui que Ele é digno de toda a honra? Diga amém. Nós devemos honrá-lo, pois o Senhor, Ele é digno. E aqui em Provérbios 3, a palavra nos fala especificamente da honra através dos bens e das primícias da nossa renda. O Senhor, Ele é muito claro na sua palavra, ao ordenar ao seu povo que o honrasse com as primícias da sua renda. O Senhor, Ele nos faz entender que a intenção ou o desejo do seu coração era que Ele queria ser distinguido no coração dos seus filhos. A definição bíblica para primícias é primeiros frutos, primeiras produções. Trata-se dos primeiros efeitos, dos primeiros lucros, dos primeiros sentimentos. É a primeira parte, amém? É a primeira parte. Deus não instituiu as ofertas porque Ele precisa delas. Na verdade, a sua palavra vem nos declarar que tudo quanto nós temos provém dele mesmo. Portanto, o fato de o Senhor instituir as ofertas não significa dizer que Ele precisa delas. Mas por que então Ele o fez? Ele o fez para provar o nosso coração, porque essa é uma das áreas em que nós mostramos grande apego. Muitas vezes nós não temos nada ou muito pouco, mas isso por si só já é suficiente para nos apegarmos ao pouco ou ao nada que temos. Nós temos dificuldade de nos desprendermos, e o Senhor então, Ele definiu que assim fizéssemos para provar o nosso coração. Entenda, Deus não precisa dos nossos primeiros frutos. Você entende isso? Em contrapartida, nós precisamos dele primeiro
em nossas vidas. Então, por essa razão, na sua palavra, Ele nos ensina que nós devemos honrá-lo, e que nós devemos honrá-lo através dos nossos bens, e que nós devemos honrá-lo através das primícias de toda a nossa renda. Lá em Êxodo capítulo 13, verso 13, a palavra do Senhor diz que se o primogênito da jumenta ele não fosse resgatado, o seu pescoço ele deveria ser quebrado. Para que você possa entender o que é que essa palavra fala, o jumento ele era um animal impuro para os judeus por ocasião do êxodo, e era talvez o único animal impuro que era domesticado, cuidado pelos israelitas. Mas sendo um animal impuro, ele não poderia ser dado como sacrifício ao Senhor. E então a sua palavra nos faz entender que quando o filho da jumenta, a jumentinha ou o jumentinho, ele nascesse, se ele não fosse resgatado, o seu pescoço seria quebrado. E aí você diz assim: pastor, então o que é que isso fala para nós? Nós aprendemos aqui, irmãos, que a importância das primícias, ela não está na oferta. A importância das primícias não está naquilo que damos, não está naquilo que ofertamos, mas a importância das primícias está no fato dela não ser utilizada para benefício próprio. As primícias, elas são do Senhor. Você pode dizer amém? A primeira parte, irmãos, deve ser do nosso Deus, assim declara a palavra do Senhor. Nós não podemos usurpar isso em nosso benefício. Nós não podemos tomar isso em nosso benefício. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, segundo a palavra de Deus, é dar-lhe honra. Então, quando nós entregamos primeiramente a Ele, nós o honramos. E quando nós fazemos isso, nós distinguimos o Senhor. Nós de fato demonstramos, através dos nossos bens, que Ele é mais importante na nossa vida. Nós demonstramos que Ele tem o lugar mais especial nos nossos corações. Nós de fato o honramos. Queridos, a Bíblia ela é repleta de história de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, a despeito do preço pago. Por exemplo, você conhece muito bem a história de Abraão. Abraão, a palavra diz que ele entregou Isaque como sacrifício ao Senhor. Irmãos, você talvez não tenha a compreensão do que isso significa e de como isso nos alcança. Mas a palavra diz que Abraão, ele amou ao Senhor mais do que a Isaque, e ele deu a Isaque como primícia ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que José, ele pegou cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Ele foi para o Xilindró, ele foi lá para ver o sol nascer quadrado, para honrar o Senhor, irmãos. Isso é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A Bíblia também fala, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que na sua loucura Nabucodonosor ergue uma estátua imensa, e ele diz: olha, a partir de agora, quando se tocar qualquer instrumento de sopro aqui no meu reinado, quem não se curvar e adorar a estátua vai para o fogo. E a Bíblia diz, irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante daquele falso Deus. Isso é honrar ao Senhor no coração. Você concorda comigo? E o seu amigo Daniel, na cova dos leões, foi lançado um decreto dizendo: olha, ninguém pode se dirigir a qualquer outro Deus por um período de 30 dias. E era costume de Daniel. E quando falamos costume, nós não estamos menosprezando a prática em si, mas era costume de Daniel todos os dias, 3 vezes no dia, se curvar diante do Senhor em oração. E por consequência disso,
Daniel, ele é lançado na cova dos leões. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que nós devemos, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Nós fomos chamados para fazer de Deus primeiro na nossa vida, amém? E eu quero declarar para você, olha, aquele que faz de Deus o primeiro na sua vida, ele não se frustra, amém? Então, olha, sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio nas nossas vidas. Há uma canção que diz que se ele não for o primeiro, ele já não é mais nada. Então, olha, se ele não for o primeiro, nós perdemos o propósito da nossa existência. E o Senhor então declara na sua palavra que nós devemos honrá-lo. E nós devemos honrá-lo através dos nossos bens e das nossas primícias. E eu quero então apresentar isso para você no Antigo Testamento. Deus ordenou ao povo de Israel, de uma forma clara e explícita, a entrega das primícias, a entrega dos primeiros frutos. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, o verso de número 26. A palavra diz assim, olha: tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Amados irmãos, as primícias eram uma ordenança na lei de Moisés, era uma lei mosaica, era uma lei de Deus. O Senhor, ele deixou muito claro na sua palavra que as primícias, elas deveriam ser entregues ao Senhor, amém? No entanto, mesmo antes da instituição da lei, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor já vinha trabalhando essa compreensão na humanidade. E nós percebemos isso na história de Caim e Abel. Irmãos, nós conhecemos essa história de trás para frente e de frente para trás. Qual o diferencial da oferta de Caim para a de Abel? Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada? Por qual razão o Senhor aceitou um e rejeitou o outro? Alguns declaram que o fato de Caim ter trazido uma oferta do fruto da terra, ele foi rejeitado porque deveria ter trazido um cordeiro ou um cabrito. Alguns pensam isso, mas sabe o que é interessante? É que esse não era o problema, irmãos. A Bíblia diz para nós que Caim, ele era lavrador da terra e Abel, ele era pastor de ovelhas. Portanto, aquilo que Caim poderia oferecer ao Senhor era exatamente o fruto do seu trabalho, porque o Senhor, ele não vai pedir nada que esteja além das nossas possibilidades. E Abel, por sua vez, como pastor de ovelhas, o que ele poderia oferecer ao Senhor era ovelhas, porque olha, as suas ofertas, elas correspondem ao trabalho das suas mãos. Você está me entendendo? Amém? Então, olha, as nossas ofertas, elas correspondem ao trabalho das nossas mãos. Então, olha, o fato consiste em que, segundo o texto bíblico, diz a palavra que Abel, ele trouxe ao Senhor uma oferta das primícias, diga-se primícias, do seu rebanho. Abel, ele traz uma oferta das primícias do seu rebanho. E Caim, diz a palavra, olha, nos fins dos tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. No fim dos tempos, está em Gênesis capítulo 4, versos 3 e 5. A entrega das primícias é uma forma de se reconhecer Deus em primeiro lugar. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que de fato, no coração de Abel, o Senhor está sendo distinguido, diferenciado, honrado primeiro, ao passo que no coração de Caim, ele trata o Senhor como um comum. Ele entrega uma oferta no fim dos tempos, enquanto Abel traz das primícias da sua ovelha.
A questão que eu quero que você pense comigo aqui é: se Deus não aceitou isso de Caim, por qual razão nós podemos supor que Ele aceitará isso de nós? Você está comigo? Amém? Se Deus rejeitou a Caim por não distingui-lo no seu coração, por que Deus aceitaria a mim e a você se procedermos de igual forma? O Senhor tem que ter primazia nas nossas vidas, amém? O Senhor, Ele tem que ser primeiro nas nossas vidas, amém? Então entenda, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina que as primícias, elas são uma semente ao Senhor, e elas são uma semente de bênção. Diga comigo, semente de bênçãos. A entrega das primícias, ela é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. É isso que a sua palavra nos diz. Preste bem atenção. O Senhor, Ele fez uma promessa a Abraão e à sua descendência: farei de você uma grande nação, assim disse o Senhor, amém? Farei de você uma grande nação. É interessante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina acerca desse princípio, quando ele escreveu aos Romanos o seguinte, ele disse assim, olha: mas se as primícias elas são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. O que é que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que santificar a primeira parte, a parte que é mais importante, você santifica também o restante, você santifica também o que vem depois. E é por isso que o Senhor está nos chamando a distingui-lo, dando a Ele a primeira parte, amém? Então olha, quando alguém santificava ao Senhor com as primícias, com os primeiros frutos, ele estava santificando toda a colheita que estava por vir. Você está me entendendo? Amém? Então é isso que o Senhor, Ele quer nos fazer entender. Então por isso que Ele diz, olha, se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos, eles também são. Então entenda uma coisa: Deus se move por princípios. Deus se move por princípios. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: Deus se move por princípios. Irmãos, agora vem para cá. Quando Abraão, ele deu Isaque, a primícia da sua descendência, presta atenção nisso, ele santificou toda a sua descendência, irmãos. Quando ele entrega Isaque, o seu primeiro, diante do altar do Senhor, ele estava garantindo que a promessa do Senhor se cumpriria por essa fidelidade. Então a palavra de Deus, ela está dizendo para nós, olha aqui, por essa razão, essa palavra então ela se cumpriu. Isaque, ou melhor, Abraão deu Isaque, a primícia da sua descendência, santificou toda a sua descendência, e Deus agora, preste bem atenção nisso, passa a defendê-los como se toda a nação de Israel fosse o seu unigênito. A palavra de Deus, ela diz algo extraordinário para nós. Veja Êxodo capítulo 4. Os versos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo, eis que eu matarei o seu filho primogênito. Irmãos, perceba, olha, Deus mandou dizer a Faraó que Israel era o seu primogênito, ou seja, Israel era o fruto da consagração, da primícia de Abraão. Irmãos, isso é algo grande demais.
O Senhor está dizendo: eu protejo esse povo, eu cuido desse povo, esse povo é meu porque foi consagrado a mim, porque a primícia foi colocada diante do meu altar. Por isso Israel é o meu filho, o meu primogênito. E digo mais, disse o Senhor: e se você, Faraó, não liberar o meu povo, eu ferirei o seu primogênito. A prática da lei das primícias, ou a falta dela, sempre terá consequências espirituais. Você consegue compreender isso? Sempre. E nós aqui já vimos uma consequência de bênção, porque o Senhor guardou o seu povo, porque o Senhor é fiel àqueles que o honram. Foi isso que ele disse lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Ele disse: Samuel, eu honrarei aqueles que me honram, mas eu desprezarei aqueles que me desprezam. Então todas as vezes que nós honramos ao Senhor, nós somos honrados por Ele. Você pode dizer amém? Ao passo que todas as vezes que nós o desonramos, nós somos desonrados por Ele. E eu quero que você veja como Deus, Ele tem importância pelas primícias na nossa vida, irmãos. Pelo seguinte fato: quando de fato nós primiciamos, nós demonstramos que Deus é primeiro no nosso coração. O Senhor fez uma promessa. Ele fez uma promessa para Abraão. Ele disse: olha, você vai sair da sua terra e eu vou conduzir você a uma terra extraordinária, e eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua descendência. E essa trajetória, ela se iniciou com Abraão, e 430 anos, seu povo parado no Egito. O Senhor levanta Moisés vai libertar o povo, e agora eles estão caminhando, irmãos, rumo a essa terra prometida. Moisés também é chamado à presença do Senhor, e agora Josué. E a Bíblia vai dizer para nós que eles estão avançando na conquista da terra prometida, e a Bíblia diz que eles precisam conquistar algumas cidades, e a primeira cidade que eles vão conquistar é a cidade de Jericó. Preste atenção aqui. De acordo com a lei das primícias, todo despojo de guerra não era deles, mas era do Senhor. Por qual razão, irmãos? Por uma única razão: porque essa era a primeira cidade a ser conquistada, e tudo que é primeiro na nossa vida tem que ser do Senhor. Você está me entendendo? Então veja e abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Os versos 18 e 19. Olha o que o Senhor falou. Eles estão prestes a entrar em Jericó e a tomar Jericó. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, todo o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Aleluia. Irmãos, os israelitas, eles estavam proibidos de se apropriarem de qualquer coisa de Jericó. A palavra é muito clara, amém? Ele disse: olha, vocês não podem se apropriar daquilo que é maldito. A questão aqui que nós precisamos entender não era como alguns pensam, que eles não poderiam se apropriar porque aquela era uma questão de maldição na cidade. Não, não era isso. Ele disse: olha, utensílios de ouro, de bronze, de prata, vocês vão consagrar a mim, é meu, no meu tempo, e tudo mais vocês devem queimar. Vocês não devem tomar absolutamente nada para vocês. Vocês não devem tocar naquilo que é sagrado.
E o que é que era sagrado aqui, irmãos? As primícias. As primícias são do Senhor. Nós não podemos tocar naquilo que é do Senhor. E a palavra vai dizer para nós que todo o exército obedeceu a ordem que lhe foi dada, mas um soldado, diga um soldado, um infeliz, desobedeceu. Juízes, ou melhor, Josué, capítulo 7, verso 1. Veja o que diz a palavra. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmãos, olha, a consequência da quebra desse princípio foi que a bênção para as demais conquistas de Israel ficaram comprometidas. Sabe, Jericó era uma cidade fortificada. Jericó não era uma cidade fácil de se vencer. Ela era muito bem protegida pelos seus grandes muros. Mas Israel entrou e destruiu a nação de Jericó, e eles venceram o seu exército. Mas eles tocaram naquilo que não deveriam tocar, aquilo que era a primícia do Senhor. E a Bíblia vai dizer que logo depois eles vão enfrentar uma cidade insignificante chamada Ai. Parece até profético, né? Era como se você estivesse dizendo: ai de Israel. Era uma cidade significante. Tanto é que eles disseram assim: olha, não precisa mandar o exército todo, vamos mandar apenas uns poucos, porque olha, assim nós vamos destruí-los. Irmãos, a cidade de Ai bota Israel para correr. E por que é que isso acontece? Porque quando nós quebramos o princípio da lei das primícias, isso compromete as nossas futuras conquistas. Quantos vocês estão me entendendo? Então, diante disso, entendendo que as primícias, elas são a primeira parte, e que nós devemos honrar ao Senhor, distinguir ao Senhor no nosso coração, como é que nós devemos praticar as primícias hoje? Porque no tempo de Israel, no tempo bíblico, como era que isso acontecia? Todo animal que nascia, todo primeiro animal, ele era ofertado ao Senhor. Todo fruto, a primeira colheita, ela era entregue ao Senhor, era primícia ao Senhor. E como é que nós podemos então praticar isso hoje? Eu quero que você entenda uma coisa comigo, que o tema das primícias, ainda que ele se encontre na Didaquê, o que é a Didaquê? A Didaquê é um dos documentos mais antigos que fala sobre a história da igreja primitiva. É uma espécie de catecismo da igreja primitiva. Era como eles se moviam, era como eles exercitavam a sua fé, como eles praticavam os princípios de Deus. As primícias estão lá, elas estão presentes. Mas eu não quero tratar com você aqui do tema da primícia como uma espécie de dogma ou de doutrina. E eu vou explicar para você porque nós não podemos fazer isso. Mas eu quero tratar com você das primícias a partir de conselhos que podem vir a ser dados. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu quero compartilhar alguns conselhos com você. E eu farei isso trazendo aqui
algumas maneiras de como algumas pessoas se movem na prática das primícias hoje. A primeira delas, alguns fazem distinção entre as primícias e o dízimo, e no Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento você tanto dizimava, como você também primiciava, eram coisas distintas. Uma coisa é a primícia e outra coisa é o dízimo e muitas outras ofertas que eles levantavam ao Senhor. Então esse grupo ensina que o cristão, além de entregar os seus dízimos, ele deve também primiciar, ele deve também entregar a sua primícia. E aí você pode dizer assim: mas pastor, como é que a gente faz isso de uma forma prática? Isso para os nossos dias equivaleria ao primeiro dia do trabalho de um mês. Você entregaria para o Senhor, a tua primícia é o teu primeiro dia de trabalho de um mês. E além disso você entregaria também o seu dízimo, que corresponde à 10ª parte de tudo aquilo que você ganha. Para um assalariado isso equivaleria a 1/30 da sua renda mensal. Então olha, na prática é o valor do seu salário dividido por 30. Mas aí a gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que não são assalariadas, que tem pessoas que são autônomas, que tem pessoas que têm as suas virações, não têm um salário certo. E como é então que elas fariam isso? E aí esse grupo orienta que você entregue o lucro do primeiro dia do seu trabalho. Por que do primeiro dia? Porque se trata de primícia. Porque se trata de você fazer do Senhor primeiro no seu coração. Você está me entendendo? Amém? Então, outros ensinam que a prática das primícias é a própria entrega dos dízimos e das ofertas. Eles acreditam que os dízimos e ofertas devem ser entregues em caráter de primazia, ou seja, sendo o seu primeiro fruto. Então, na prática, como é que isso acontece? Quando você recebe o seu salário ou o seu ganho, antes de você pagar, ou antes de você gastar, antes de você fazer qualquer outra coisa, você primicia. Ou seja, você separa o seu dízimo e você separa as suas ofertas. E esse grupo entende que isso é primiciar. Se você está me entendendo, diga amém. Muito bem. Agora eu quero dizer para você o seguinte: à luz do Novo Testamento, que a palavra de Deus nos ensina que é a nova aliança no Senhor, nós não temos como afirmar que a entrega das primícias tenha que ser necessariamente uma contribuição a mais. Nós não temos como afirmar isso, ainda que, por exemplo, a Didaquê venha revelar que muitos faziam isso. E a própria palavra vai mostrar isso para nós também. Por outro lado, não há nada nas Escrituras que nos impeça de agirmos assim. Não há nada na palavra que nos condene de agirmos assim. Então, não há nenhum princípio bíblico que venha ser quebrado se nós procedermos assim. Nesse caso, como é que nós devemos então nos comportar? O que é que a Bíblia diz para nós? Porque olha, nós podemos orientar, nós podemos compartilhar de como nós nos movemos nisso, mas nós podemos orientar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E olha, a palavra de Deus, ela é extraordinária. A palavra de Deus diz para nós lá em Romanos capítulo 14, verso 22: a fé que tens, tenha-na para ti mesmo perante Deus. Ou seja, sem se impor nada a ninguém, como um mandamento, nós podemos simplesmente indagar: por que não entregarmos as nossas primícias como uma forma distinta de contribuição? E aí a palavra de Deus diz: a fé que você tem, tenha para você mesmo. Em outras palavras, o que nós estamos
declarando para que você entenda se você decidir no seu coração fazer das primícias uma contribuição distinta, uma contribuição a mais, além dos teus dízimos e além das tuas ofertas, a palavra está dizendo: tenha essa fé para você mesmo, porque certamente aquele que entender assim, olha, eu entendo que os meus dízimos e as minhas ofertas entregues, primeiramente, essas já são a minha primícia. O Senhor diz: então guarde essa fé para você mesmo, tenha essa fé para você mesmo. Você está me entendendo? O Senhor está dizendo: olha, nenhum julga o outro, nenhum considera o outro maior e nenhum considera o outro menor, porque nós não vamos encontrar uma instrução muito clara a respeito disso, dizendo faça dessa maneira ou faça dessa maneira, entendendo que tanto uma quanto outras estão presentes na palavra do Senhor. Agora deixa eu ir mais além. No Antigo Testamento, os dízimos e as primícias, como eu disse para você, elas eram contribuições distintas, contribuições complementares. Olha, os sacerdotes da antiga aliança, eles eram sustentados pelos dízimos. Na antiga aliança, os dízimos todos pertenciam aos sacerdotes, irmãos. Todos os dízimos eram dos sacerdotes. Ele não tinha outro destino. Ele não era usado para mais absolutamente nada, senão para o sustento dos sacerdotes. E eles eram honrados com primícias. Então, além dos dízimos que eles recebiam para o seu sustento, eles ainda também recebiam as primícias como uma atitude de honra. Se você está entendendo, diga amém. Mas não é assim que nós fazemos hoje, não é verdade? Então hoje, os dízimos, eles não são apenas para o sustento do sacerdote, mas eles são para o sustento de toda a comunidade local, de todas as nossas esferas de ações. Então é isso que o Senhor está dizendo na sua palavra. Agora, Ele diz também para nós, olha, em 2 Coríntios 11, 8 e 1 Timóteo 5, 17, que o sustento dos ministros, eles devem ser feito por meio de salários. Então você vai perceber que agora há uma mudança. Agora não é mais como acontecia no Antigo Testamento, mas ainda assim, os sacerdotes continuam sendo dignos do seu sustento. E a palavra vai dizer que aqueles que presidem bem, eles são dignos de dobrados honorários, assim diz a palavra do Senhor. E existe, além disso, muitas outras formas de você honrar aqueles que ministram bem a palavra de Deus. Gálatas 6:6, veja o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está ensinando a igreja, aos Gálatas e também a igreja de hoje, dizendo: olha, aqueles que te instruem na palavra, aqueles que ministram sobre a sua vida, compartilhe daquilo que você tem bom com ele. Essa é uma maneira de você honrar a sua vida. Essa é uma maneira também de você primiciar na sua vida. Então entenda uma coisa: nós não podemos impor a oferta de primícias. Diga amém. Então olha, eu não posso impor a você que você a partir de agora venha distinguir a primícia como uma oferta além do dízimo e das demais ofertas que você já dá ao Senhor, e trazer isso como uma obrigação para a sua vida. Mas a palavra está dizendo que ensinar isso não tem nenhum erro. E aí a palavra está dizendo: tenha essa fé para você mesmo. Você está me entendendo? Então, apesar de não poder impor, biblicamente falando,
Isso não significa que nós não podemos praticar esse princípio, irmãos. E diante dessa palavra, você pode pensar assim: eu quero ir além. Eu quero fazer do Senhor primeiro em tudo na minha vida. Eu entendo que o Senhor, Ele é digno do meu primeiro dia de trabalho, de todos os demais. E eu entendo, conforme diz a palavra, que se eu santifico o primeiro, eu santifico todas as demais coisas. Ou seja, se eu santifico o primeiro dia de trabalho, eu estou santificando os outros 29 que vêm pela frente. E o Senhor vai fazer prosperar. Então, se eu entendo isso para a minha vida, onde eu devo entregar as minhas primícias? No Antigo Testamento, como eu disse para você, as primícias elas eram entregues aos sacerdotes. E a Bíblia diz para nós que o mesmo era feito também na igreja primitiva. A Bíblia vai dizer para nós, olha, que todas as ofertas, todas, elas eram colocadas aos pés de quem? Dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Quanto a isso, nós aplicamos aqui o mesmo princípio. A fé que você tem, tenha para você mesmo perante Deus. Se você entender que você deve distinguir o Senhor no seu coração, honrando com as primícias da tua renda, você pode fazer isso, por exemplo, entregando aos sacerdotes dessa casa, honrando os sacerdotes dessa casa. E aqui você tem pelo menos 4, e outros estão por vir, diga amém. Porque nós temos promessas de Deus de que muitos sacerdotes serão levantados aqui, amém? Ou você pode fazê-lo entregando no momento dos dízimos e das ofertas, especificando oferta de primícias. Por qual razão uma palavra como essa? Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Irmãos, isso é tão importante que perceba, Jesus disse: vocês não podem servir a 2 senhores. Você vai perceber que Mamon é o único que Jesus especifica como um demônio que é senhor. Nenhum outro é especificado assim. E o Senhor está dizendo: você não pode ser servo de Mamon e ao mesmo tempo servo do Deus Altíssimo, porque você há de entristecer a um em detrimento do outro. Então, essa palavra ela nos faz entender que o Senhor, Ele precisa ser primeiro nas nossas vidas, que nós precisamos honrar ao Senhor com as primícias dos nossos bens, com todos os nossos bens. O Senhor, Ele tem que ter tudo o que é nosso. Você está me entendendo? Então, eu finalizo essa palavra dizendo o que disse Paulo aos Romanos. Todos compreenderam essa palavra, amém? Então, Paulo diz assim: olha, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Ou seja, assim como Paulo não fez e nenhum outro fez, eu também não irei fazê-lo. Eu não posso impor a você que você venha a ser um primiciador, mas nós exploramos a palavra de Deus, e o Senhor nos mostra que Ele quer ser distinguido na nossa vida, nos nossos bens e nas nossas primícias. Amém? Então quero convidar você a ficar de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos.
Eu queria que você pudesse orar ao Senhor agora. Que você perguntasse para o Espírito Santo. Que você dissesse para ele: Espírito Santo, eu entendi perfeitamente o que a tua palavra diz. Que nesse aspecto o Senhor não me obriga a fazê-lo, no entanto, o Senhor deseja ser honrado como primeiro. E eu quero então colocar a minha vida diante do Senhor. E eu quero hoje tomar a decisão de fazer o Senhor primeiro na minha vida. Em tudo que eu tenho e em tudo que eu sou. Se você precisa hoje se arrepender, porque você não tem sido dizimista, porque você não tem sido ofertante, porque você não tem sido um primiciador, essa é a hora. Essa é a hora. E essa é a hora de você então fazer um concerto diante do Senhor. Ele diz para mim, ele diz para você: me honre. Me honre com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu não posso impor para você, dizer o que você fará, mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria: seja o primiciador. Seja aquele que escolhe honrar o Senhor no primeiro, no segundo, no terceiro, por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, faça a sua oração nessa hora. Coloque agora a sua vida diante do Senhor. E se você entende que Mamon tem estado no centro do seu coração, eu quero declarar no nome de Jesus que ele será destronado hoje, que ele cairá por terra hoje na sua vida. Coloque-se agora diante do Senhor e diga: Senhor, eu entendo que o Senhor me deu tudo. O Senhor me deu Jesus. Eu tenho tudo que eu precisava ter. Eu tenho o melhor. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. O Senhor se fez servo. Ele tomou aquela cruz, ele tomou o meu pecado, ele morreu a minha morte, e ele é digno da minha primícia, ele é digno de tudo que há em mim. Meu salário não é meu, a minha oferta não é minha, a minha bênção não é minha, ela é tua e eu te dou. Eu consagro ao Senhor, eu dedico ao Senhor, tudo que é meu é teu, eu não retenho nada. Sim. Então profeticamente o Senhor escolheu nessa noite dizer assim: olha, começa hoje. O dia e o momento em que muitas primícias serão dadas, em que nós vamos nos desfazer de coisas que parecem ser importantes para nós, mas nada é mais importante do que Ele. Nada é mais importante do que Ele.
Essa bicicleta custava 12 mil reais. Aí alguém na internet mandou dizer para o irmão que estaria trazendo uma bicicleta para ele que custava 20. Alguém chegou e disse assim: olha, eu estava juntando dinheiro para o meu casamento, mas eu vou primiciar o Senhor. Aí alguém se levanta e diz: eu vou dar o vestido da noiva, outro diz: eu vou dar o bolo, outro diz: eu vou dar o aluguel, outro, e daqui a pouco ela sai com o casamento todo pronto, irmãos. Aí de repente alguém na internet diz assim: eu estou doando R$1 milhão, irmãos. R$1 milhão. Aí demora mais um pouquinho, outra pessoa, eu acho que foi outra, não sei se foi a mesma, doa mais R$1 milhão, irmãos. Irmãos, a gente está em pandemia. Estão dizendo por aí que está tudo quebrado. Mas alguém no seu coração disse: o Senhor é digno. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Você diz assim: pastor, se eu tivesse R$1 milhão, eu daria, mas eu não tenho. E aí eu digo para você o seguinte: quem foi que disse que Deus quer R$1 milhão seu? Nem queria daqueles irmãos que deram. O Senhor só quer uma coisa: não toque naquilo que é primícia. O que é do Senhor é do Senhor. Irmãos, o Senhor falou ao meu coração que esse seria um ano de prosperidade. Eu falo de prosperidade financeira para a vida dessa igreja. Mas o Senhor não faz nada fora dos seus princípios. E quando eu falo de prosperidade financeira para a vida dessa igreja, eu falo de prosperidade para a sua vida. Mas para isso, você precisa alinhar o seu coração ao coração de Deus. O que é do Senhor é do Senhor. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Nós não julgamos você. Nós não somos juízes. Só o Senhor julga, irmãos, retamente e justamente. Nós não somos juízes. Mas eu quero falar para você que entendeu essa palavra, e você que está dizendo assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou ser um primiciador. Eu vou dar a Deus aquilo que é primeiro na minha vida, em todas as áreas do meu ser. Se você entendeu essa palavra, se essa palavra está falando com você, ou talvez você nem tenha entendido ela completamente, mas você está dizendo: olha, Deus falou comigo e eu vou entender, eu vou aprender e eu vou ser. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você nessa hora. Se você já é um primiciador, renova isso nessa noite. No nome de Jesus, continua declarando, dizendo: eu continuarei a entregar a primeira parte.
palavra de Deus para você. Se por alguma razão você veio para aqui para frente por emoção, você pode voltar para o seu lugar. Mas se você veio para cá porque você entendeu aquilo que a palavra de Deus falou com você, você permanece nesse lugar. Vocês estão dizendo assim: Senhor, eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para dar, porque o Senhor é digno. Eu vou dar a melhor parte, eu vou dar a primeira parte. E o Senhor está dizendo assim para vocês: porque vocês estão me dando a primeira parte, toda a demais será santificada e será consagrada, e eu cuidarei como sendo minha primogênita. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês. Em nome de Jesus, eu abençoo a decisão tomada por vocês nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos, conforme a palavra do Senhor, que as primícias são dele, são entregues diante do seu altar, são entregues diante dele. E no nome de Jesus, que toda ação de Mamon sobre suas vidas, que existiu até o dia de hoje, caia por terra agora no nome de Jesus. Seja livre de toda avareza, seja livre de toda luxúria, seja livre de toda soberba, seja livre agora, em nome de Jesus. Receba um espírito de humildade, de contentamento, de prazer no Senhor, em nome de Jesus. Receba agora um espírito de generosidade, para dar abundantemente, para dar extravagantemente. Assim como Maria de Betânia, ela quebrou o seu vaso, ela disse: Senhor, tu és digno. Isso equivale a um ano de trabalho, mas o que é isso diante da tua presença? Eu dou para o Senhor, eu quebro o meu vaso, eu dou o meu melhor. Recebe, Jesus, o nosso melhor nessa noite. Nós nos desprendemos, nós nos desfazemos e nós declaramos: amor não venha sobre nossa vida. Tu és o Senhor do nosso viver, tu és o Senhor do nosso viver. E em nome de Jesus, recebam sobre as vossas vidas prosperidade. Prosperidade. Alguns de vocês vão ser surpreendidos ainda essa semana. Alguns de vocês vão ser abençoados ainda esta semana. E o Senhor somente estará dizendo para você: eu honro aqueles que me honram. E nós entendemos, Pai, que isso não tem a ver conosco, que isso não é para nós, que isso é para o Senhor. Que o Senhor nos dá para a gente ser bênção. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito iluminando a nossa mente. Obrigado pelo entendimento que hoje nós recebemos da parte do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite dizendo: sim, Senhor, nós te honraremos com as nossas primícias. Nós te honraremos com a primeira parte de tudo que o Senhor nos der. Nós honraremos porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos deu o melhor. Seja abençoado no nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus